Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de redação Suzana Luz 2021/2, segundo semestre do curso, beirando o Enem. Vamos pegar nossas aulas com foco, força e fé, foco na matéria, força para fazer redações muito bem elaboradas e fé de que esse nosso trabalho vai surtir o efeito desejado na sua nota para o Enem. Veja só, você vai fazer a sua redação como você quiser durante a semana, mas na hora que você falar, agora eu vou escrever o meu texto, você tem que separar 1h30, 1h40, 2 horas e começar e terminar a sua redação a caneta preta, nada de caneta azul, e uma caneta preta que seja esferográfica, nada de caneta porosa, tá bom? E usar a folha própria do curso de redação, não vale folha de caderno, folha de almaço, nada disso, folha do curso de redação Suzana Luz, tá bom? Então hoje nós vamos começar nosso tema número 1, que vai tratar dos nativos digitais e a busca do equilíbrio entre o real e o virtual. Qual é a pertinência desse tema? O Enem trabalha com problema e solução. Qual que é o problema de existir um nativo digital? Será que houve algum problema em ter pessoas que começaram a usar carros lá no passado? Não tem problema nenhum. O problema é quando não ocorre o equilíbrio. Então nós temos como tema nativos digitais, mas nós temos como problema a falta de equilíbrio. Tanto que o tema de redação fala sobre essa busca. Eu tenho que buscar um equilíbrio entre aquilo que é real e aquilo que é virtual. Vamos imaginar o seguinte: hoje, nesse tema, a gente vai refletir sobre aquelas situações em que, por vezes, existem pessoas que acreditam mais no virtual do que no que é real. Como assim, Olha, infelizmente, existem pessoas que imaginam que todo mundo que está ali mandando foto no Instagram, realmente vive 24 horas por dia, 7 dias da semana, 29, 30 ou 31 dias por mês, 12 meses no ano, todos os anos, feliz, satisfeita, alegre. E ela se pergunta, poxa, tá todo mundo tão feliz e só eu tô aqui ferrado? Só eu tô aqui nessa angústia? Não, ela não se dá conta de que aquilo que está ali no Facebook, ou seja, na face, mas não por dentro, não é íntimos book, não é subjetivos book, é face, é o que está na cara, mas e o que está no coração, né? Então, nós vamos refletir exatamente sobre essas questões com essa temática que eu separei para vocês, tá bom? Primeiro o slide que nós vamos ver aí, ele vai tratar dos eixos temáticos. Então veja, a primeira expressão do tema, nativos digitais. A segunda expressão, busca de equilíbrio. A terceira palavra que vai compor esse eixo, real. A quarta palavra, virtual. O que isso significa? Significa que no seu texto, os seus repertórios e a sua tese, elas têm que fazer referência direta a um desses elementos. Vamos supor que você tem aí na manga uma frase coringa, daquelas que gente do Instagram que não é professor te orienta errado e você cai no buraco. E ele fala assim, o homem é o lobo do homem. Guarda essa frase, vai com ela pro Enem. Que lobo, homem, lobo do homem tem a ver com nativos digitais? Nada. Com busca de equilíbrio? Nada. Com real e virtual? Nada e nada. Então já é uma citação que você não poderá utilizar, porque ela não tem nada a ver, não tem relação alguma com esses elementos da temática. Você terá que buscar sim elementos da temática que possam te auxiliar na composição da intertextualidade para você tirar uma boa nota na competência 2.
tá? Então, nossas reflexões, nossa tese e nossos repertórios devem estar ecoando essas 4 expressões que aí estão, tá bom? Bem, vamos começar com uma definição que está lá no texto 1 dos textos de apoio. O que são nativos digitais? São pessoas que reúnem 2 características. Primeiro, elas nasceram a partir de 1980 e cresceram familiarizadas com a tecnologia que entrou nos lares de todo o mundo, principalmente daquelas classes que tiveram acesso a esses bens tecnológicos, tudo bem? Então, essas pessoas que passaram a utilizar as ferramentas como blogs, redes sociais, YouTube para se tornarem influenciadores e também, de certa forma, influenciar e também são influenciados, né? A gente acaba participando disso que se chama sociedade. Todos são afetados. Então, esses seriam os nativos digitais. Tudo bem? É com essa definição que nós vamos começar as reflexões do nosso tema. Por quê? Onde estaria a busca do equilíbrio? Temos que entender qual é o problema que gira em torno disso. Então, como coloquei para vocês, ao apontar que é a necessidade de uma busca, implicitamente o tema está nos dizendo o quê? Que não há esse equilíbrio, tá? Ou se existe, ele não está sendo suficiente. Por que é que eu substituo 1 hora de leitura de um livro que vai me ajudar a constituir um repertório sólido na hora da minha dissertação e substituo isso por ficar ali olhando fotos falsas ou de uma felicidade passageira como se fosse uma felicidade perene? Por quê? Por que eu faço isso, né? Então, de fato, sabemos da tendência dessa geração em despender, gastar um tempo excessivo diante da tela de um computador, fazendo comentários, muitas vezes maldosos, mal educados, grosseiros, debochados, que não coopera muito para a construção da temática, mas mais mesmo para ferir o outro que pensa diferente de você, porque afinal de contas você é o certão, né? Os outros que estão errados, tá bem? Então, isso limita as nossas interações, porque enquanto eu estou ali despendendo todo o meu tempo, ou o meu tempo que resta, com futilidades, eu estou deixando de fazer aquilo que realmente seria necessário para o meu crescimento, tá bom? Então essa é uma reflexão válida para nós começarmos a entender essa temática. O que seria o real e o virtual? Veja, quando eu estou no mundo virtual, de certa forma eu estou ajudando a construir uma realidade. Então, quando a gente fala aí em virtual, nós estamos falando apenas que não é uma relação direta, mas é uma relação indireta com o mundo e com as pessoas, tá bom? No ambiente virtual, os diálogos, as demonstrações de afeto ou ódio, né, são mediadas por dispositivos. É diferente de eu falar assim, olha, e eu pelo menos eu adoto essa postura. Tem coisas que eu não falo no Instagram, tem coisas que eu não falo no Facebook ou no WhatsApp. Eu falo, esse é o tipo de coisa que a gente tem que conversar olho no olho. A pessoa interpretando o seu verbal e não verbal, o seu tom, porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente quer falar alguma coisa mais dura para alguém, dar uma notícia mais desagradável, alguma coisa assim, conta muito o tom que você vai usar, conta muito, certo? Então, o fato de você usar às vezes uma forma de escrita que não revele esse tom, pode fazer com que toda uma mensagem seja comprometida, tá bom? Então, o real e o virtual, muitas vezes uma coisa atrapalha a outra. Então, nós temos que ter essa clareza. Ou ser muito bons nas palavras. Então, olha, não estou dando uma bronca, ao contrário, estou te dando um conselho que seria o seguinte. Então, se você não tem a possibilidade de se encontrar com uma pessoa porque ela está distante de você, o que você tem que fazer? Esclarecer muito bem as suas intenções para não ser mal interpretado no mundo real com uma mensagem que você mandou no mundo virtual, tá bom?
A proposta, portanto, de redação que vocês têm para essa semana, ela indica a importância de um equilíbrio entre as vivências nesses dois ambientes. Eu tenho que equilibrar. Então, talvez já estejamos constituindo uma boa tese, que seria: o equilíbrio vai ser dado pela forma com que eu me comunico, pela minha seleção de palavras, de expressões, de recursos não verbais, como emoticons. Então aí eu teria que ter uma educação para esse tipo de comunicação. Será que as escolas nos dão uma educação de como fazer comunicação no mundo virtual? Ou será que as escolas ainda estão muito presas a essa literalidade da literatura, do jornal, da revista, do texto impresso? Eu acho que sim, acho que nós estamos muito presos ainda a essa literalidade do texto impresso e deixamos de lado essa comunicação do dia a dia. No passado, as plataformas não corrigiam erros de português. Pode ver que hoje todas elas indicam um erro de português para você poder corrigir. Tem pessoas que não fazem a correção e fica feio. E aí virou aquela bagunça, né? Hoje as plataformas cooperam um pouquinho para que nós possamos melhor nos comunicar. Bom, todas essas reflexões levam a outras. Por que essa harmonia seria importante? Ora, nós vimos aí já nas redes sociais famílias se destruindo, né? Um degradando o outro, sendo agressivo, dizendo é muito burro mesmo pensar desse jeito. Coisas que talvez você não falasse cara a cara, sendo usadas ali no mundo virtual para todo o planeta ver, né? Algo que devia ser alvo de muita vergonha. Eu me dirigir a um familiar com palavras grosseiras, de repente você coloca ali para quem quiser ver. Perdemos um pouquinho o senso da privacidade, daquilo que tem que ser tratado apenas entre quatro paredes e levamos isso para o mundo virtual. Já viram casais que brigam na internet? É sensacional, né? Um fica dando espetada no outro, casais separados, né? De repente um namorado que termina com a namorada e fica ali dando aquelas tiradas, né? Isso daí não podia acontecer, isso daí devia acontecer ali no mundo privado, né? Então por que essa harmonia é importante? Porque a desarmonia dentro do ambiente virtual pode acarretar também uma desarmonia no ambiente, no mundo real, na prática, na vida prática. Ninguém consegue matar alguém pelo Facebook, mas depois a raiva ali do Facebook pode levar a uma violência maior posteriormente. Por que está faltando essa harmonia? Será que nós perdemos o senso de educação, o senso de sermos pessoas agradáveis, amáveis? Será que tudo aquilo que nossos avós nos ensinaram foi por terra a partir do momento que você pôde ter voz, ter um momento de fala, ter um lugar de fala, que é como as pessoas se referem a essa oportunidade de manifestar a sua opinião, né? E como atingi-la? É aí que você vai fazer a sua proposta interventiva. Quer dizer, como que eu vou atingir essa harmonia, esse equilíbrio entre o mundo real e o mundo virtual? E quais seriam os benefícios que um uso mais consciente, mais moderado, aquilo que eu escrevo, depois eu penso bem, não, calma, conta até 3, conta até 10. Você tem certeza que você vai escrever isso aqui na internet? Porque olha, comigo aconteceu o seguinte fato: quando lá na Venezuela jogaram de uma delegacia do 5º andar um opositor ao governo de então que continua, né, até hoje, e falaram assim: nossa, olha, ele caiu, mas que pena, ele tinha morrido afogado antes, né? A gente catou ele de um rio. Não, mentira, ele entrou andando na delegacia. E eu peguei e escrevi alguma coisa, né? Olha, que Deus console as famílias desse militante contra aquele governo que está oprimindo aquele povo e tal. E aí alguém escreveu: não posso acreditar que um dia coloquei meus filhos para fazer curso de redação com esta pessoa. Rezar para alguém que tenha morrido, sendo que era um opositor a um governo tão justo. Eu não respondi nada, eu falei, vou deixar a pessoa passar vergonha alheia sozinha, eu não vou responder nada. O mais interessante foi quando veio trazer o 3º filho para fazer o curso de redação aqui de novo, né, posteriormente.
Eu fiquei pensando, poxa, mas se eu decepcionei tanto, como que a pessoa veio agora colocar o terceiro filho aqui, né? Então, eu acho que se ela tivesse pensado um pouquinho mais, contado até 10, não teria colocado aquele comentário. Porque para mim não importa quem é que tenha morrido, eu desejo sim que a família seja confortada, consolada, não importa do qual lado político. Família não tem nada a ver com isso, afinal de contas, não é verdade? Então, assim, quais são os benefícios? Conviver melhor, não passar vergonha, não desmanchar amizades, não passar por uma pessoa que não tem juízo de colocar ali uma frase mal pensada na internet, se expondo a todos, tá bem? Bom, quais são as sugestões e o repertório sociocultural, não é individual, pessoal, que eu sugeriria para vocês? Então, nós poderemos começar aí com um documentário, né, O Dilema das Redes. É um documentário da Netflix que vai refletir exatamente sobre aquilo que eu vejo, como me influencia e como que eu influencio aquele influenciador digital a dizer isso e aquilo e não uma outra coisa, tá bom? Ele também nos ajuda a ver como nós nos viciamos em determinados influenciadores e às vezes imaginamos inclusive que eles estão ali falando aquelas coisas de graça, sendo que eles estão sendo patrocinados. Então eles monetizam aquela sua fala. Eles estão ali com determinadas marcas ou com determinadas ideologias e eu, como marionete, sem crítica, acredito em tudo que a pessoa fala. Não importa o que ela fala, eu coloco num bolo só e eu vou acreditando. Não tem aquele senso crítico e falo, não, isso a pessoa tem razão, mas isso com licença, né? Isso não é para mim. Eu posso até pensar e acreditar, aceitar essa ideia, mas essa outra aqui, valha-me Deus Nossa Senhora, né? Então tem pessoas que abandonam totalmente o senso crítico e compram os produtos que a pessoa está usando ou que ela anuncia ou acredita piamente, religiosamente naquele determinado político que é defendido, né? Você tem um político de estimação e eu absorvo esse seu político de estimação e tudo que ele faz e fala eu aceito. Por quê? Porque o meu senso crítico ficou para trás. Aí é que está a falta de equilíbrio. Será que tudo que a Suzana Luz fala, você vai acreditar e você vai aceitar? Claro que não. Por quê? Porque eu não detenho o poder da verdade. Tem algumas coisas que eu vou falar que são pertinentes, tem outras que daqui 1, 2 meses, 1 ano, eu mesma vou rever. Eu mesma vou dizer, mudei de postura, mudei de opinião. Naquela época eu pensava assim, agora eu não penso mais, né? Então nós temos que olhar também para os influenciadores digitais e pensar exatamente isso. Ora, será que ele está defendendo uma ideia válida ou uma ideia paga? Tá bem? E esse documentário Dilema das Redes fala bem, trata bem sobre isso. Bem, outro repertório bem interessante são essas 44 cartas do mundo líquido moderno do Bauman. Ele vai falar exatamente sobre uma questão interessantíssima. Por que é que as pessoas se sentem impelidas a sempre estar buscando o apoio de outrem? Nós não nos bastamos, nós temos que estar sempre conectados. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você é aquele que se desespera quando percebe que deixou o celular em casa? Você sai de casa sem o celular, quando você percebe te dá uma falta de ar. Nossa, deixei o celular em casa, vou voltar. Você volta 10 km para buscar o celular, para voltar mais 10 km para depois de 2 km estar no lugar que você deveria ir. Você é aquele que se teu pai e tua mãe te levam para uma chácara, para um sítio, para um lugar, para um acampamento, para uma cachoeira que não tem internet, você fica zangado. Fala, mas aqui que porcaria de cachoeira é essa? Que eu vou ficar sem internet? Né? Você é desse? Então aí você está precisando ler realmente as 44 cartas do mundo líquido moderno, tá bem? Porque ele vai falar exatamente sobre isso. Nós estamos às vezes sozinhos, mas conectados. Nós não conseguimos nos encontrar conosco. Dizer assim, hoje é um dia eu comigo mesma. O celular vai ficar bem trancadinho nessa gaveta. Eu vou olhar para minha casa, vou olhar para o meu guarda-roupa, para os meus livros, para minha família, para mim.
vou fazer uma caminhada, vou fazer uma massagem relaxante sem a presença do meu celular. E o mundo que se exploda, né? Então, nessas 44 cartas, nós temos até aí o link de acesso para vocês, tá? Esse material vai para vocês. Vocês podem acessar esses elementos, tá bom? Bom, o que parece estar fora de dúvida é que pagamos um preço que pode se revelar alto demais. Se você está sempre conectado, pode ser que nunca esteja verdadeira e completamente só. Se você nunca está só, então tem menos chance de ler um livro por prazer, de desenhar um retrato, de contemplar a paisagem pela janela, de imaginar outros mundos diferentes do seu. É menos provável que você estabeleça comunicação com pessoas reais em seu meio imediato. Quem vai querer conversar com parentes quando os amigos estão a um clique do teclado? E esses amigos são incontáveis, de uma grande e fascinante diversidade, né? Dizem que no Facebook nós temos em torno de 500 amigos, tem pesquisa sobre isso, né? Então, fugindo da solidão, você deixa escapar a chance da solitude, é o que o Bauman fala, dessa sublime condição na qual a pessoa pode juntar pensamentos, ponderar, refletir sobre eles, criar e assim dar sentido à substância da comunicação. Então, veja, o ato de escrever a sua redação é um ato de solitude, por isso que muitas vezes você prefere fazer o quê? Aí eu vou lá no site da Sula, tem as melhores redações, eu vou parafrasear, eu vou copiar o jeito que aquela aluna ali fez a introdução, eu vou fazer meio parecido, Cadê a sua solitude, o momento que você, sem contar com auxílio exterior, lança a mão do seu repertório, do seu vocabulário e faz a sua redação com autoria, você mesmo. Não é você copiando o outro, tá? Não é você copiando o outro, com autoria. Então essas são as reflexões que o Bauman faz. Bom, nós também temos aí o relatório de leitores do século 21, tá bem? Ele desenvolve habilidades de alfabetização do mundo digital, mostra as habilidades de interpretação dos alunos. E esse relatório, que vários pais de vocês mandaram para mim, inclusive, foi bem interessante, até eles estão fazendo o curso de redação, nós temos dados bem preocupantes, tá? No Brasil, apenas 1/3, apenas 33% dos estudantes foram capazes de distinguir fatos de opiniões, sabe? Então, o que é fato? O que é opinião? Por exemplo, o que é fato? A Suzana está de camisa preta. Mas o que é opinião? Eu não gostei da camisa dela. Eu gostei da camisa dela, certo? Olha, a Suzana está ficando careca. Isso é um fato. Não, isso não parece, não. O cabelo está normal. Isso é uma opinião, certo? Então, veja, é muito grave saber que 1/3 apenas dos jovens sabem distinguir fato e uma opinião. Eles não conseguem olhar para um texto e ver ali os marcadores de opinião. Um advérbio, infelizmente, por mais que nós nos esforcemos, ele olha para o texto e não consegue distinguir uma coisa da outra, certo? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, isso é preocupante, porque nós pela vida fora teremos que avaliar relatórios, teremos que escrever relatórios. Esses relatórios de um perito técnico vão influenciar a decisão de um julgamento. A tua leitura vai influenciar a forma com que você vai medicar uma pessoa. Então eu quero saber como que nós vamos fazer isso com acuidade, com cuidado, com exatidão, se nós não conseguimos interpretar um texto. Isso é grave. Então eu sempre falo o seguinte, vocês terão filhos, os seus filhos serão mais nativos digitais do que vocês. Deem livros nas mãos deles. Trabalhinho de pintura, de coordenação motora. Cada vez vem mais alunos com problema de grafia, de letra ilegível. Um monte de gente para quem eu tenho que dar caderninho de caligrafia, tá bem? Então nós temos que fazer trabalhos para que o futuro dos nossos filhos e o seu futuro seja exemplar. E reverter como buscar um equilíbrio que me leve a compreender melhor o meu mundo,
não apenas o meu mundo virtual, mas também o meu mundo real. Eu consegui interpretar bem um outdoor, um cartaz, isso é muito importante, tá bom? Quais seriam os agentes possíveis para esse texto? O Conanda, nós teríamos também a família, os pais, o Ministério da Educação, o Poder Legislativo e outros que vocês fizerem sentido dentro do texto. O que não pode acontecer? É você colocar um agente que não tem relação alguma com aquilo que você colocou durante o texto. Então, se você der uma toada mais política, quem que vai ser o agente? O Ministério da Educação, o Poder Legislativo. Se você falar um pouco mais da sociedade civil organizada, o agente vai ser o CONAN. Se você falar um pouco mais de aspectos subjetivos, você vai ter que mostrar como fazer com que os pais sejam agentes dessa transformação. Talvez você vai ter que optar por uma diretora de uma escola que vai fazer um programa com os pais para que eles entendam os caminhos a seguir. Colocar um celular na mão de uma criança de 5 anos, sem filtro, para que ela acesse aquilo que ela quer. Será que isso vai ajudá-la a ter coordenação motora, a ser uma criança sociável, que sabe lidar com os opostos, com o coleguinha que lhe diz não? Né? Façam aí o julgamento de vocês. Bem, além desses repertórios, você também tem todos aqueles outros repertórios da apostila que você pode usar tranquilamente. O único repertório que você não pode usar é aquele que faz parte da proposta de redação. Aqueles ali você não pode nem mexer neles, tá bom? Então, vamos lá. Boa redação para vocês. Espero que vocês caprichem, apliquem as teorias que nós já vimos na aula 1 e as que vocês já conhecem do curso passado. Quem é novato, aquilo que você já viu no segundo e no terceiro ano, no cursinho que você estuda, né? Utilize os recursos coesivos. Lembrem então de começar a redação, o parágrafo de vocês de desenvolvimento e de conclusão com conectivos, tá? Consulte os slides que eu estou mandando para vocês. Consulte também os repertórios da própria apostila. Pesquise outros se você quiser, se você se lembrar de outros, porque daí você vai ser mais original, mais autoral. Faz o seu projetinho de texto. Antes de começar a escrever, já coloca lá qual é a sua tese, quais repertórios você vai usar, quais serão o agente interventivo, a ação, o modo e meio, agente 2, ação 2, modo e meio 2 e o efeito social esperado. Tudo isso com detalhamento, tá bom? Passe a limpo o seu rascunho na folha oficial com caneta preta. Pessoal que vai fazer em casa a redação, tem que mandar para mim no meu WhatsApp ou no WhatsApp do professor, do seu professor, quem é aluno da equipe, até 1 hora antes da aula. E o pessoal que vem presencialmente vai entregar a redação física na aula para nós. Tá bem? Vamos lá, pessoal. Foco, força e fé. Um bom trabalho para vocês e para nós, professores, também.